Naquela manhã cinzenta, o plano original não envolvia pronunciamento algum. O relatório confidencial deveria permanecer sob sigilo absoluto até o Sínodo de abril. Mas o impacto dos números mudou tudo. Havia 9 milhões de idosos católicos apenas na Itália que não recebiam a comunhão há mais de um ano, abandonados pela própria comunidade. Ao ver esses dados, o pontífice deixou sua xícara de café de lado, observou a imponente cúpula da Basílica de São Pedro sob a luz pálida de março e disse firmemente ao seu assistente que aquilo era um abandono silencioso que precisava acabar. Antes de avançarmos nesta investigação, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e comente de onde você está nos assistindo. Seu apoio é essencial para nós. Uma gravidade quase palpável acompanhava o início da Quaresma em Roma, desacelerando o ritmo da cidade histórica. Era o dia 14 de março de 2026, e o Papa Leão XIV já estava de pé desde as 4 horas da manhã. Para ele, o repouso nunca fora fácil, uma herança de seus tempos de missão no Peru, onde o calor abafado de Chiclayo se misturava ao peso das tragédias cotidianas que testemunhava. Ele se lembrava perfeitamente de idosos sem rumo e famílias amontoadas. Agora, sentado à mesa de madeira de seus antecessores em seu escritório particular, ele contemplava essas mesmas dores enquanto o dia clareava. Ele preferia a sobriedade, mantendo o ambiente quase vazio. Sobre o tampo despido da escrivaninha repousavam apenas 3 objetos de significado profundo para o pontífice. Havia ali um crucifixo de madeira amazônica recebido em Iquitos há 12 anos, um exemplar desgastado das Confissões de Santo Agostinho e um relatório enviado há 2 dias pelo dicastério para os leigos, a família e a vida. Esse documento continha dados alarmantes coletados em 14 nações europeias e 6 países da América Latina. Ignorado por quase 8 meses nos arquivos do Vaticano, o texto havia sido lido pelo Papa 3 vezes consecutivas. Ele não estava focado na queda de frequência às missas, mas sim em uma estatística silenciosa e devastadora. As estatísticas habituais sobre batismos ou vocações religiosas em declínio não eram o que mais preocupava o investigador espiritual. O dado mais contundente mostrava que, entre os católicos com mais de 75 anos, 63% declararam categoricamente que não se sentiam mais importantes para a missão da Igreja. Foi uma resposta seca, direta, destituída de qualquer ressentimento. Apenas uma constatação fria de abandono. O Papa guardou o papel no bolso de sua batina e, precisamente às 7 horas e 32 minutos, dirigiu-se à capela particular para uma prece curta. Para ele, a verdadeira oração residia na profundidade, não no tempo gasto. Sua prece seguia a antiga tradição das casas de formação agostinianas, caracterizando-se por um diálogo silencioso e despido de qualquer formalismo. Concluída a oração, ele permaneceu em silêncio antes de convocar o cardeal Beniamino Ferretti para o seu gabinete. Ferretti, de 67 anos, chegou pontualmente às 8 horas e 15 minutos, trazendo consigo a postura típica da burocracia romana. Nós podemos observar aqui o choque de 2 visões distintas, pois o cardeal chefiava o dicastério para o clero, justamente o departamento que havia engavetado aquela pesquisa pastoral tão incômoda. O Papa sabia que a estrutura do Vaticano muitas vezes sufocava as melhores intenções de seus clérigos. Sem proferir nenhuma acusação imediata, o sumo pontífice apenas deslizou o documento sobre a mesa de madeira. O cardeal examinou os dados com uma expressão controlada, mas visivelmente desconfortável. O Papa explicou calmamente que o arquivo havia sido arquivado em junho do ano anterior, indicando que uma decisão séria já havia sido tomada em sua mente. Ferretti tentou se justificar mencionando os preparativos para o sínodo, mas o pontífice o interrompeu, questionando firmemente por que uma crise humanitária e espiritual daquelas proporções não fora considerada prioridade absoluta pela cúria. Para ele, não se tratava de coletar relatórios, mas de agir de forma imediata.
A cobrança papal foi incisiva ao questionar quais ações práticas haviam sido tomadas por um fiel específico de 81 anos de idade em Lyon. Esse idoso, viúvo há 18 meses e com extrema dificuldade de locomoção, relatou que sua única visita paroquial foi de um voluntário com uma cesta de alimentos, sem a presença de nenhum sacerdote ou diácono. O Papa recordou que aquele homem dedicara 60 anos de sua vida à igreja, batizando filhos e sepultando pais sob o teto paroquial. A resposta da instituição à sua devoção fora apenas uma cesta de mantimentos. O silêncio que se instalou na sala de reuniões carregava o peso incômodo de uma verdade há muito tempo negligenciada. Determinando um rumo urgente para a situação, o Papa exigiu que um pronunciamento público fosse realizado antes da Páscoa. Ferretti tentou argumentar sobre os complexos protocolos burocráticos e a necessidade de consultar múltiplos departamentos. Mas o líder da igreja foi enfático ao lembrar que o homem isolado em Lyon não podia mais esperar pelas engrenagens lentas do Vaticano. A audiência estendeu-se por 40 minutos de intensa discussão. Logo após a saída do cardeal, o pontífice passou quase uma hora redigindo reflexões detalhadas à mão, resgatando o rigor intelectual e analítico que havia cultivado desde seus estudos teológicos em Roma no início dos anos 80. Seus rascunhos alternavam entre o inglês e o italiano, repletos de correções minuciosas para garantir que cada termo expressasse a gravidade exata da situação. Ele observava de perto a postura da igreja em relação à terceira idade há quase 3 décadas, identificando uma negligência confortável disfarçada de retórica pastoral. Havia diretrizes teóricas e discursos inflamados sobre dignidade, mas, no fim das contas, o idoso continuava isolado em sua residência, aguardando um telefonema que nunca vinha. Decidido a agir, o Papa instruiu o padre Andrés Morales a convocar imediatamente um grupo de trabalho focado de apenas 6 pessoas para a manhã seguinte, sem as costumeiras delongas das comissões ordinárias. A composição da equipe deveria incluir 2 párocos atuantes, um gerontólogo experiente, uma coordenadora de voluntariado e um fiel idoso com mais de 80 anos para relatar a realidade dos últimos 5 anos. O secretário anotou os nomes, sabendo que precisava ser ágil, dadas as exigências de seu cargo que já ocupava há 11 meses. Se você e eu analisarmos as dinâmicas secretas do Vaticano, perceberemos como as informações vazam rápido. Naquela mesma noite, boatos sobre uma iniciativa extraordinária começaram a circular entre os correspondentes de imprensa locais, alimentados por sussurros de corredores, motoristas e assessores que silenciavam assim que as portas se fechavam. Ao cair da noite, 2 jornais italianos de grande circulação já haviam publicado colunas repletas de especulações sobre os próximos passos da igreja. Um dos artigos indicava uma nova exortação apostólica, enquanto o outro sugeria pressões de grupos progressistas sobre decisões assistidas para idosos. Uma narrativa distorcida e politicamente conveniente. Mantendo sua conduta firme, o pontífice ignorou completamente os periódicos. Ele tinha como regra inabalável não consumir especulações midiáticas antes de concluir suas decisões pastorais. Algo que ele já havia deixado muito claro para os próprios correspondentes estrangeiros durante um encontro informal anterior na Santa Sé. Ele costumava dizer que ler previsões sobre suas decisões apenas geraria tentações inúteis de contrariar a imprensa ou de agradá-la. Caminhos inviáveis para quem lidera uma instituição milenar. Naquela mesma noite, o Papa realizou um de seus habituais telefonemas surpresa a uma pequena comunidade no norte da Itália, em Brescia. Ali, um jovem sacerdote de 34 anos cuidava de uma paróquia onde 40% dos fiéis tinham mais de 70 anos de idade. No terceiro toque, o telefone foi atendido pelo padre Dom Matteo Servi, que de início duvidou completamente da identidade da autoridade máxima da Igreja Católica Romana que falava do outro lado da linha.
O pontífice justificou o telefonema com um tom de leve ironia, lembrando que já fazia isso no Peru, embora lá houvesse menos cardeais exigindo explicações burocráticas. Refeito do susto inicial, Dom Mateu relatou a realidade local durante 40 minutos, descrevendo 17 paroquianos idosos vivendo isolados. Devido à sobrecarga de gerenciar outras 2 comunidades fundidas há 2 anos pela escassez de clero, as visitas presenciais do jovem padre eram raras. Esse relato nos faz questionar a eficácia do apoio espiritual atual, limitado muitas vezes ao envio digital de folhetos litúrgicos. Diante da pergunta se eles se sentiam esquecidos, o padre concluiu que eles sentiam que a igreja havia se esquecido de lhes dizer que eles ainda importavam. O registro daquelas palavras foi feito pessoalmente por Léo, com uma caneta que parecia pesar em suas mãos. Logo no dia seguinte, exatamente às 7h30 da manhã de 15 de março, o grupo de trabalho se reuniu em uma das salas mais discretas do imponente Palácio Apostólico. Léo escolheu aquele espaço de propósito, longe de qualquer luxo, pois sabia que salões grandiosos serviam apenas para encenações, não para reflexões reais. Foi ali que a geriatra doutora Francesca Lombardi iniciou os trabalhos. Com a autoridade de quem publicou 2 livros sobre a fé na terceira idade, ela falou com uma clareza cortante, revelando o que chamou de abandono espiritual por adjacência. Uma negligência silenciosa que a própria igreja permitiu florescer. De acordo com o depoimento impactante de Francesca, os católicos idosos sempre estiveram presentes em cada pilar institucional da igreja, financiando paróquias e lotando os bancos, embora permaneçam invisíveis aos olhos de uma instituição obcecada pelo progresso. Se você e eu analisarmos de perto as prioridades atuais do Vaticano, o foco está sempre nos jovens e nas missões digitais, enquanto os mais velhos são empurrados para o esquecimento, ouvindo falar de um futuro que simplesmente os ignora. Ouvindo tudo isso em silêncio, o Papa Léo finalmente quebrou a tensão com uma frase que ecoou no recinto. Isso não é o Evangelho. Sem olhar para suas anotações, ele evocou a famosa máxima de Santo Agostinho, sobre o coração inquieto que só descansa em Deus. Essa busca incessante pelo sagrado não desaparece quando alguém completa 75 ou 80 anos de idade. A fé simplesmente não se aposenta. Léo explicou com convicção que o idoso enfermo no hospital e a viúva que já não consegue subir os degraus da paróquia não estão em uma sala de espera espiritual, mas sim no centro vivo da mensagem cristã. O sofrimento e o testemunho silencioso dessas vidas dedicadas ao Criador representam o verdadeiro coração da igreja, e não uma nota de rodapé esquecida. Ele admitiu que a instituição aprendeu a acolher, mas falhou tragicamente em acompanhar seus fiéis até o suspiro final. Naquela mesma mesa, ouvia tudo atenta a senhora Eleonora Basso, uma professora aposentada de 83 anos vinda de Pádua. A razão exata de sua convocação a Roma só lhe foi revelada poucas horas antes, na véspera do encontro, o que a deixou tão ansiosa que mal conseguiu dormir. Ao falar diante da comissão, ela mantinha as mãos unidas sobre a mesa, revelando a postura de quem aprendeu a não incomodar. Eleonora explicou a Léo que o declínio físico era doloroso, mas a verdadeira ferida era ver que a igreja a tratava apenas como uma paciente passiva. Em vez de um membro ativo com uma missão viva, ela fora rebaixada a uma mera receptora de caridade. Alguém que apenas aguarda a hóstia sagrada quando sobra tempo na agenda de um ministro, ou que espera pacientemente o momento de sua própria partida. Com uma firmeza surpreendente que ecoou na sala, a idosa garantiu que ainda tem muito para oferecer à comunidade de fiéis. Ela explicou que continua orando fervorosamente, ensinando seus netos, jejuando na quaresma e lendo as escrituras sagradas todas as manhãs sem falta.
Fitando os olhos do pontífice, ela desabafou que os líderes religiosos só se preocupam com suas necessidades físicas, mas nunca perguntam sobre as riquezas espirituais que carrega na alma. O olhar fixo de Léo sobre a senhora durou uma eternidade antes de ele pronunciar duas palavras definitivas. Isso muda. Naquela mesma tarde, o Papa se trancou com o padre Morales e assessores da Secretaria de Estado para rascunhar as bases de um novo e urgente documento pontifício. Embora não se tratasse de uma encíclica formal, o texto nascia com o imenso peso de uma carta apostólica destinada a reformar as práticas pastorais em todo o mundo cristão. No entanto, os primeiros sinais de resistência no Vaticano não tardaram a surgir nos bastidores. De forma sutil e tipicamente romana, conselheiros começaram a sugerir adiamentos, questionando se o período quaresmal seria o momento ideal para tal anúncio. O cardeal Ferretti chegou a enviar um memorando defendendo que um processo de consulta mais lento blindaria os interesses da Igreja. Léo leu as ressalvas do purpurado e as deixou de lado, ciente de que a Cúria costuma usar a burocracia para sufocar qualquer urgência pastoral e transformá-la em mero protocolo inofensivo. Sob certos aspectos, essa lentidão calculada do Vaticano representava uma sabedoria milenar, que permitiu à Igreja atravessar 2 milênios sem se curvar ao imediatismo de cada época. Mas o Papa compreendia que há uma linha tênue entre a prudência institucional e o descaso pastoral, especialmente com aqueles que não têm tempo a perder. Para os mais velhos, o adiamento burocrático equivale a uma sentença de abandono. Suas memórias voaram de volta aos tempos de missão no Peru, onde viajava por 4 horas em estradas de terra quase intransitáveis para encontrar pessoas que não pediam milagres ou dinheiro, mas sim a dignidade de uma presença humana real, alguém que as ouvisse com o respeito que mereciam. Aqueles camponeses peruanos nunca exigiram soluções complexas de Léo, mas clamavam apenas por sua companhia física e espiritual. Em suas anotações daquela época de juventude, ele registrara que a presença concreta é, por si só, uma forma profunda de doutrina, um princípio que ainda guiava suas decisões. Assim, na manhã de 16 de março, o Papa decidiu fazer uma visita surpresa a um asilo de idosos na periferia sul de Roma. A casa de repouso, administrada por freiras abnegadas, abrigava 64 idosos católicos de 78 a 96 anos. Sem aviso prévio, as freiras demonstraram uma surpresa indisfarçável, que ele acolheu com simpatia, esclarecendo que não viera para formalidades. Sua única intenção ali era passar uma hora inteira em silêncio e comunhão ao lado daqueles idosos esquecidos pelo mundo. Caminhando devagar pela sala de convivência, ele dedicou tempo a cada um, sem discursos ensaiados ou bênçãos apressadas de quem tem pressa para ir embora. Ele se sentou ao lado de Aldo, um ex-farmacêutico de 91 anos, que quase não falava há 2 anos, mas que desabafou por 12 minutos quando sentiu que era ouvido de verdade. Segurando a mão de uma mulher que servira como missionária na África por 30 anos e agora dependia de uma cadeira de rodas, Léo viu nos olhos dela o mesmo fogo sagrado do passado. Sem câmeras ao redor, ele saiu ouvindo um sussurro. Ninguém nos visitava há 4 anos. O Papa parou bruscamente diante da porta, repetindo a frase com amargura. 4 anos. Ou seja, desde antes da crise da pandemia mundial. Se pararmos para refletir sobre isso, percebe-se que as chamadas de vídeo feitas naquele período foram apenas um paliativo frio, seguido de um esquecimento absoluto. Ele contemplou a fachada daquele asilo limpo e humilde, repleto de almas que doaram a vida a uma igreja que simplesmente deixou de procurá-las. Ele pediu à freira que lhe escrevesse diretamente, pulando a burocracia do Vaticano, para relatar suas reais aflições. A redação final da carta apostólica foi concluída horas depois nela, denunciando o abandono pastoral dos fiéis idosos, não como malícia, mas como uma falha de estrutura urgente de corrigir. O pontífice fez uma exigência categórica a todas as dioceses do mundo: estabelecer no prazo de 1 ano um programa estruturado de visitas pessoais e regulares aos idosos impossibilitados de ir à missa,
banindo panfletos informativos ou transmissões gravadas em favor da presença humana real. Léo demandava o envio de padres, diáconos ou leigos preparados para bater de porta em porta, sentar com calma, escutar os anseios daquelas pessoas e ministrar os sacramentos solicitados. O documento detalhava que esses idosos não podiam ser tratados apenas como alvos de caridade passiva, mas sim como pecadores em busca de confissão, comungantes com fome de Eucaristia e batizados que mantêm intacta a dignidade de sua consagração original. Um dos trechos mais debatidos por teólogos de diversas correntes pedia de forma inovadora que as paróquias passassem a integrar a memória e as orações dos idosos como teologia viva na rotina das paróquias, e não como relíquias do passado. Citando mais uma vez Santo Agostinho, o Papa relembrou que fomos criados para Deus e que o nosso coração permanece inquieto até repousar nele, apontando que tal inquietação não diminui com a velhice, mas sim se intensifica. Próximo ao encerramento, ele alertou com severidade que uma igreja que vira as costas aos seus idosos perde a noção do próprio destino, questionando se as crianças batizadas hoje serão tratadas no futuro como tesouros essenciais ou meras peças descartáveis. É preciso que respondamos a essa grande questão com atitudes concretas hoje, muito antes de sermos cobrados pelas gerações futuras. Com essa forte mensagem, o texto foi enviado à assessoria de imprensa do Vaticano ao cair da noite de 16 de março. Com ordens rígidas de publicação imediata na manhã seguinte. Contudo, em uma instituição tão antiga e cheia de intrigas burocráticas, o inesperado aconteceu e o documento vazou antes do tempo. Não se sabe se por maldade pura ou pela simples engrenagem de um palácio onde segredos funcionam como moeda de troca valiosa entre assessores. O fato é que no silêncio da meia-noite, trechos cruciais já circulavam livremente pelas mãos de jornalistas italianos. Quando os ponteiros marcaram 2 horas da manhã, um influente canal de notícias católicas da Itália vazou o que descreveu como uma prévia da aguardada carta do Papa. A narrativa focava apenas nas críticas implícitas às práticas pastorais recentes. Um recorte preciso, mas incompleto. Avisado do vazamento às 6 horas e 15 minutos, o Papa Léo examinou o impresso e ordenou a Morales a publicação imediata da versão oficial. Assim, às 9 horas e 15 minutos, o texto completo foi divulgado em 6 idiomas. Junto dele, o pontífice incluiu um vídeo curto e sem cortes gravado em sua capela privada, algo que fizera apenas 3 vezes em seu pontificado, para falar diretamente aos idosos do mundo inteiro. Olhando fixamente para a lente da câmera, o Papa usou aquele tom de voz pausado e sereno que se tornara sua marca registrada no Vaticano. Ele pronunciou palavras marcantes. Vocês não são a memória desta igreja. Vocês são o seu coração vivo e peço perdão por termos demorado tanto para lhes dizer isso de forma clara. O impacto desse pronunciamento não seguiu o ritmo acelerado das notícias políticas comuns. Ele avançou devagar, tocando corações há muito tempo esquecidos. Ao anoitecer, sacerdotes da Polônia, do Brasil, das Filipinas e da Alemanha enviavam propostas práticas à Santa Sé, seja ligando para paroquianos idosos ou convocando conselhos pastorais com urgência. Naquela mesma tarde de forte comoção, um diácono em São Paulo viajou de carro por 90 minutos para visitar uma idosa de 90 anos que estava sem receber a comunhão há 11 meses. Paralelamente, na África Central, um cardeal conhecido por sua franqueza extrema nos debates enviou uma mensagem curta à Secretaria de Estado, afirmando que aquela era a imagem de uma igreja que finalmente se recordava de si mesma. Contudo, as críticas logo surgiram nos círculos conservadores de Roma, rotulando o documento como populismo teológico disfarçado de caridade. Enquanto na Alemanha, um teólogo levantava dúvidas sobre as implicações canônicas de ministros leigos com os sacramentos.
Apesar do burburinho teológico que se formava nos bastidores, a assessoria do Vaticano registrou as duas objeções sem emitir qualquer resposta oficial. Diante das críticas, o Papa Léo limitou-se a dizer que o idoso solitário na cidade de Lyon não precisava de debates acadêmicos, mas de alguém que batesse à sua porta. Pouco depois, na manhã de 17 de março, a senhora Eleonora Basso preparava-se para retornar a Pádua. Antes de entrar no carro sob o olhar atento de um jovem guarda suíço, ela hesitou e olhou para trás com um semblante intrigante de orgulho e alívio. A expressão nítida de quem, após décadas de silêncio, finalmente descobre que sempre esteve coberta de razão. Sem compromissos agendados até as 9 horas da manhã, o pontífice recolheu-se na capela antes que a luz do sol clareasse completamente as colinas de Roma. Sua oração silenciosa era pautada pela velha disciplina jesuíta, focada na prontidão do espírito. Naquele recolhimento, ele relembrou os rostos marcantes de sua caminhada recente. O farmacêutico Aldo, de 91 anos, que falou por 12 minutos seguidos e surpreendeu-se com a própria voz. As mãos calejadas de Dona Eleonora, a idosa na cadeira de rodas com seu olhar lúcido, e o jovem padre Mateus Servi desbravando as estradas de Brecha para cuidar de 3 paróquias com uma fração minúscula do orçamento ideal. Ao contrário do que muitos pensavam nos corredores romanos, a Igreja Católica não estava ruindo por falta de clareza doutrinária ou profundidade intelectual. Havia fartura de dogmas, tradições e teologia refinada. O fracasso residia em uma tarefa muito mais simples e infinitas vezes mais exigente. O ato de estar fisicamente presente, bater nas portas esquecidas, sentar e ouvir os fiéis. Após dedicar quase 40 anos para compreender as palavras de Santo Agostinho de que o Criador é mais íntimo de nós do que nós mesmos, o Papa concluiu que o sagrado não é uma meta distante, mas uma chama viva que reside no âmago de qualquer alma que busque algo além de si mesma. Os humildes fiéis de Lyon, a senhora de Pádua e o velho farmacêutico de 90 anos carregavam em si essa presença mística, como uma labareda silenciosa que o mundo israelita em ignorar. Reconhecer essa luz invisível era, na visão profunda do Papa, o verdadeiro dever da instituição. Ele permaneceu sentado por mais alguns instantes em oração. Ajustou as vestes brancas e levantou-se para enfrentar o dia. Se esta investigação nos bastidores da fé comoveu você, junte-se a nós nesta jornada. Deixe sua curtida, inscreva-se no canal e compartilhe a saga da coragem silenciosa do Papa Léo XV. Que as bênçãos divinas alcancem cada um dos nossos espectadores.